dia, meu nome é Mariela e eu vou dar aula de HTML6 para vocês. Essa vai ser uma aula de exercícios. Então o objetivo é que eu vou explicar os exercícios para vocês pausem o vídeo, tentem fazer e depois voltem pro vídeo para ver como é que foi a resolução, se vocês fizeram muita coisa diferente, como poderia ser. Comparem. O primeiro exercício é para fazer uma página HTML. Nessa página HTML vai ter um poema do Carlos Drummond de Andrade. Então precisa ter um título, os versos do Carlos Drummond de Andrade e depois assinado Carlos Drummond de Andrade. Vamos para a resolução. Primeira coisa que vocês vão fazer quando começarem qualquer página HTML é colocar a estrutura básica do HTML. Então colocar a tag de HTML, colocar a tag de head, colocar a tag de body. Na tag de head a gente vai colocar uma tag de title, e a gente vai escrever exercício 1. Depois disso, a gente vai começar a nossa página efetivamente. Então a gente vai começar pelo título, colocando um H1 no meio do caminho. Depois disso a gente vai para a primeira estrofe. A primeira estrofe vai ser um parágrafo com várias quebras de linhas. Então a cada quebra de linha, ou seja, a cada verso, a gente vai colocar um BR. BR é uma tag que não precisa ser fechada, por isso que não tem a tag de fechamento de BR. O próximo próxima estrofe é a mesma coisa. Uma tag de parágrafo e em cada verso a gente coloca uma tag de quebra de linha, que é a tag BR. No final, a gente assina Carlos Drummond de Andrade com uma tag de parágrafo também. E a gente termina o nosso HTML fechando a tag de body e a tag de HTML. Vamos para o exercício 2 agora. No exercício 2, vocês precisam fazer uma página de HTML com o título Lista de Afazeres e depois uma lista enumerada ou ordenada. E dentro dela, vocês precisam colocar listas não enumeradas ou não ordenadas. Como toda página de HTML, a gente tem que começar com as tags básicas. HTML, uma tag de HTML, uma tag de head e uma tag de body. Dentro da nossa tag de head, a gente vai colocar uma tag de title e vai escrever exercício 2. Fechamos a nossa tag de title. Agora vamos para a página em si. A gente começa com o título H1, lista de afazeres. Então a gente abre a nossa lista enumerada, que vai ser a nossa lista onde vai ter 1, 2, 3, ou seja, nossa segunda-feira, nossa terça-feira, nossa quarta-feira. Dentro dela, a gente vai começar o nosso primeiro item, que é segunda-feira. Antes da gente fechar o nosso item segunda-feira, a gente vai colocar o que a gente quer dentro da segunda-feira. Ou dentro da segunda-feira, a gente quer uma lista não enumerada, uma UL. Dentro da nossa UL, a gente vai colocar os itens que a gente quer dentro dela. Ou seja, terminar o projeto é um item, então está entre LI. E o segundo item é pular corda, está entre LI. A gente fecha a nossa lista não enumerada e depois disso a gente fecha nossa segunda-feira. Ou seja, a gente fecha nosso item, então é /LI. A mesma coisa vai acontecer para os próximos dias. Então na terça-feira a gente abre um item, LI. E dentro desse item a gente abre uma lista não enumerada, o L, e dentro dele a gente coloca os itens. Ir no supermercado e ir no DevLearn. Fechamos o nosso L, depois disso a gente fecha nossa terça-feira, fechamos nosso item, /LI. Abrimos quarta-feira, fazemos a mesma coisa. Antes de fechar a quarta-feira, a gente coloca uma lista não enumerada e dentro dela a gente coloca os itens que a gente quer. Ir na aula e ver o DevBoost. Fechamos o nosso LI, fechamos nossa lista OL e fechamos também a nossa tag de body e a nossa tag de HTML. Exercício 3. É para fazer uma página de HTML, onde vocês vão colocar um título, no caso, meu cachorro, uma foto de um cachorro, pode ser qualquer foto de cachorro, gente. E depois disso, a gente vai colocar um textinho bonitinho que eu achei na internet. Vamos para a resolução. A gente começa, como todo bom HTML, colocando tag de HTML, tag de head, tag de body. Dentro da nossa tag de head, a gente vai abrir uma tag de title e vai colocar exercício 3. Dentro do nosso body, a gente vai começar com o título, meu cachorro. Depois disso, a gente vai colocar a imagem do cachorro. A gente precisa colocar uma tag de imagem para mostrar a nossa imagem. Então, a gente vai colocar IMG. Dentro dela, a gente vai colocar de onde está vindo a nossa imagem, nosso source, SRC. No meu caso, está dentro de uma pasta onde está o próprio HTML, uma pasta chamada Assets, e está uma imagem chamada cachorro.jpg. Depois disso, vocês têm que colocar, é sempre uma boa prática, colocar o Alt, que é Alternative Text. É para quando a sua imagem não carrega, vai aparecer esse escrito. Quando você colocar o mouse em cima, vai aparecer esse escrito. Quando tiver uma pessoa cega, o próprio
as próprias ferramentas de ler as imagens, vai aparecer esse escrito que vocês colocarem dentro. Então, no meu caso, eu coloquei uma descrição simples, só de exemplo. É um cachorro preto e branco, utilizando um laço na cabeça. Depois disso, a gente vai colocar o nosso texto e a gente vai utilizar uma tag de parágrafo, ou seja, P. Dentro dela, a cada linha, a gente vai colocar uma quebra de linha, ou seja, uma tag BR, lembrando que BR não precisa ser fechada. Então, lições do melhor amigo, uma BR. Se um cachorro fosse meu professor, você aprenderia habilidades assim. E aí a gente listou, não colocou lista nem nada. Depois disso, a gente acaba nosso HTML fechando a nossa tag de body e a nossa tag de HTML. E com esses exercícios, eu espero que vocês consigam treinar um pouco. Qualquer dúvida, é só vir falar com a gente. Obrigada!